No sinal da humildade, da responsabilidade, da simplicidade, você está ouvindo o Porcaria e Podcast, o pior podcast de todos os tempos. Papai, você é amor, é meu exemplo na vida. Eu te ofereço um gole com toda emoção. Você é amor. Fala aí, galera, aqui é o Havaiana Jones e esse aqui é mais um Porcaria e Podcast. E aqui, mais uma vez, aqui, num episódio especial, só que hoje, especial mesmo, assim, um episódio muito esperado aqui na galera da bancada, que é a galera que escuta a gente, esperando, a gente tinha anunciado que ia fazer um especial Dia dos Pais. E aqui comigo, nessa bancada maravilhosa, está, primeiramente, o Nicolas. Oiê, RS. Quero mandar um salve para minha querida namorada Gabriela. Tajiri. Mó gatinha, a gente passou a semana inteira passada juntos, muito bom. Quero mandar um salve também, principalmente, para o meu grandioso pai, famoso Vanelson, ou apelido de infância, famoso Terrinha, e Meu não Deus, pode estar presente, pois ele está trabalhando nesse exato momento. Mas abraço, pai. Terrinha embaçado, viu? Os apelidos feios. É porque ele veio lá do interior, mano, aí ele veio da Tá, é terrinha. tipo o pé vermelho, entendi. Também aqui tá com a nossa querida participação especial, muito especial, aliás, pra mim, principalmente, que é o meu, na verdade, querido pai, o Rod Grow, o famoso Rodolfinho. É mais Rodolfinho que Rodolfão, né? Tá bom, é um prazer estar com vocês aí. Quer mandar um Vamos abraço lá. pra alguém, pai? Não, um abraço pra vocês, né? Pro Luiz, meu filho, você, João, Havaiana. Um lecadinho que eu já conheço, que é gente boa, que eu gosto pra caramba. É nóis. Vamos trocar uma ideia hoje. Vamos ver o que rola hoje, né? Então, gente, o Dia dos Pais é um dia extremamente importante pra principalmente quem tem pai, né? A grande maioria da galera brasileira não tem, mas eu sou afortunado, igualmente o Nicolas, a gente tem pai presente, isso é muito bom. Mas eu queria perguntar pra todo mundo aí, por que o Dia dos Pais não é tão valorizado quanto o das mães, cara? Eu não entendo, cara. Porque, por exemplo, pra mim, principalmente pro homem, a gente tem que ter essa visão, esse exemplo masculino às vezes, pra meio que formar nosso caráter, saca? E pra mim, eu acho que foi bem importante pra minha vida ter o meu pai de exemplo, sabe? Então, eu acho que eu só sou quem eu sou por causa dele, né? De questão de ser homem. E você, Nicolas? E você, pai? Não sei, acho que eles sempre acabam. Eles Feminismo, quem, né? na verdade. Então, não exatamente. Mas é que a galera sempre coloca sempre colocou um peso maior na criação dos filhos por parte da mãe, tá ligado? Era sempre visto como a família. O pai trabalha e a mãe cuida dos filhos. Então, segundo muitas pessoas, acho que esse peso seria justificado. Porém, eu pelo menos, eu não sei das outras pessoas, mas o meu pai, ele sempre foi muito de ficar comigo, até mais que minha mãe, quando eu era pequeno, pelo menos. Mas acho que desde antigamente ele era muito assim, né, mano? Eu concordo com o Nicolas também, apesar que no meu caso é diferente, né? Na minha época ainda tinha essa como fala, essa configuração, né, de a mãe cuida dos filhos, o pai sai pra trabalhar. Só mais tarde, já era adolescente, que minha mãe se formou, tal, e foi trabalhar. Só que eu também comecei a trabalhar, minha irmã também começou a trabalhar. Então cada um começou a tomar meio que A conta rédea da de vida, si, né? A rédea da vida. Então, mas foi importante do jeito que foi, né? Porque apesar de tudo, a gente aprende muita coisa também, né? Tem aquela referência de respeito, não sei o que e tal. Mas quando eu me tornei pai, eu me propus a fazer de uma outra forma, né? Que eu achava que a presença física mesmo, né? Tá junto, brincar, essas coisas. Você mesmo pode falar isso. Então, Sim. até hoje a gente é ligado por conta disso, né? Nunca deixei de participar, nunca deixei de pegar no pé, entendeu? Nunca julguei. Lógico, dei minhas broncas, lógico, como qualquer um.
Mas, né, foi igual pra todo mundo, assim, porque eu cuidei dos dois, né? Então eu não sei, a minha. Se fosse, como fala, se fosse procedimento padrão cuidar de filho, não teria receita e até livro a respeito disso, mas criar filho não tem. Cada realidade é diferente, né? Cada história é uma história. Senão não teria graça, né? Eu acho assim. Mas tipo, a galera fica. Coloca tudo na mesma bolha, como se todo mundo fosse igual. É igual o pessoal que fica problematizando esses feriados de Dia dos Pais, porque eu não tive a oportunidade de ter pai, vocês não podem comemorar o Dia dos Pais. Eu acho isso bem zoado. Eu acho isso chama egoísmo, né? Entendeu? Eu não tive muita coisa, só porque eu não tive muita coisa na minha infância, eu vou podar os outros de comemorar ou ficar constrangido? Não, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus, vou tentar fazer melhor, já que você tem tanta vontade de ter alguma coisa, né? Cria o sua, né? Busca, né, cara? Busca o que você quer. Não fico. Fala, isso pra mim é coisa de. A dor de cotovelo. Na boa. Isso chama coisa de invejoso. Esse mimimi. É dor de cotovelo. Literalmente dor de cotovelo. Não vou fazer festa de Dia dos Pais porque tem criança. Vai puxar desculpa, né, meu? Eu não tenho culpa do outro não ter tido pai. Se o pai dele era um frouxo, um vagabundo, sei lá, cara. Qual que é a sua história, mas eu não tenho culpa disso. Eu não tenho, meu pai não tem, meus filhos não têm. A gente não tem culpa. Agora eu vou pagar pelo erro dos outros. Já tá difícil carregar os meus BOs, é tão difícil a gente administrar os nossos, vou ter que administrar dos outros também, sabe? É porque eu acredito que as pessoas hoje em dia, elas têm uma dor muito grande com as coisas, elas sentem muito mais do que... Não desmerecendo a dor de ninguém, tá? Mas é uma coisa muito... A galera se dói demais com coisa pequena. Eu vi esses dias... Sim. Na verdade, todo ano, quando é Dia dos Pais, é a mesma coisa. É sempre a mulherada reclamando dos homens, falando que Dia dos Pais, reclamando que você tá fazendo sua obrigação. É porque parece que não precisa ter... Não tem essa comemoração, não tem esse apreço pelo masculino, pelo que tem pelo feminino, nessa questão de criação. Beleza, a gente tem no Brasil índices de pais ausentes absurdos de grande, mas mesmo assim, tem caras que se matam de trabalhar, se matam de cuidar do filho. Às vezes tem muito exemplo ótimo, saca? E não é valorizado. E aí é sempre aquele negócio de ser sua obrigação. Sim, é sua obrigação. Como a mãe também tem a obrigação dela de cuidar da criança. Entendeu? E eu acho que a gente tem que valorizar mais essas questões de ser pai. Porque ser pai também é um exemplo extremamente importante. Eu acho que a criançada tá assim ultimamente também, talvez seja por conta dessa ausência do pai. Ou porque o pai não cuidou direito também, né? É verdade. Aliás, um salve pro Ronaldo aí que tá enchendo meu saco no WhatsApp. Ronaldo. Porque tá a gente já puxando o assunto de pai, né? Um exemplo de pai. Se tem um moleque que reclama do pai, é o Ronaldo, cara. Fala que o pai trouxe esse problema de câncer, de cirrose, porque abusava extremamente de cigarro, de cachaça. Cara, isso aí é muita coisa que acontece no Brasil, cara. Muita gente assim. É, mais do que a gente imagina, né? Mais do que a gente imagina. Mas vamos falar de momentos bons aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Mentira, vamos falar de quais são as melhores memórias que cada um tem com os pais. Eu vou falar a minha, mas eu vou falar por último, vou pedir pro meu pai falar, depois o Nicolas, depois sou eu que finalizo. Assim, enquanto a gente tem vida, a gente aprende, a gente vive momentos bons, momentos ruins, basta você estar vivo e estar disposto a viver certas coisas. Então, parte dessa minha caminhada nessa vida, nesse plano, né, e essa, acho que a memória mais recente, pra mim, é mais valiosa, né? Porque a gente convive com uma pessoa durante muito tempo, né? Pai ou mãe, irmãos, né? E a gente só conhece mesmo quem são as pessoas quando você tá na dificuldade ou no fundo do poço, né? É aí que você sabe com quem você pode contar. Isso há quase 4 anos aí que se passou. Eu tive, né, o João sabe bem da história, eu já tive alguns problemas aí de ordem de saúde e isso me custou muitas coisas mesmo, mas foi ali que eu vi com quem que eu podia contar, né, e uma delas foi meu pai, né,
Eu já tinha aí quase 40 anos, mais de 40 anos de idade nas costas, você entendeu? Tive que reaprender a viver. E quem tava lá do meu lado para me ajudar, como se eu tivesse sido, nascido novamente, foi meu pai. Tava lá, inclusive até no médico comigo. Ia nos médicos, nos tratamentos, ia comigo direto. Me ajudou muita coisa. Hoje eu tô aqui. Moro aqui com ele aqui, mas no que eu preciso sempre me ajuda. Então, assim, foi um momento muito... Não foi só um dia dos pais, né? Foi 2, 3 anos aí de acompanhamento, de reconhecer, reconhecendo, né? Reconhecer, né? Primeiro reconhecer, que é conhecer de novo, né? A coisa de você reconhecer, você reconhece, não é que você, né, acha, né? Você reconhece, no sentido assim de conhecer de novo, né? A pessoa, ó, realmente, a gente tem a péssima mania de lembrar das pessoas, né? Com os defeitos delas, né? Quase nunca com as qualidades. Mas quando você tá numa situação na qual eu estive, foram as qualidades que afloraram, e isso pra mim foi decisivo, né? De ter respeito, realmente, na hora que eu preciso, a pessoa tá aqui e está até agora. Então isso pra mim foi muito bom. É uma lembrança que, mesmo que tardia, né? Eu vou levar para sempre, né? E tem os seus problemas? Lógico que tem. Sempre vai ter problema. Sempre. Mas, por conta disso, eu sei com quem contar, né? Isso é muito bom. A gente aprende, né? Porque eu acho que, por exemplo, você teve uma relação com o seu pai que eu não tenho com você. A gente chegou a ter um estreitamento, uma coisa ruim, uma época, mas é normal, como qualquer outra relação. Mas com o seu pai, principalmente, eu acho que foi desde sempre, né? O meu avô, ele é meio embaçado. Mas é personalidade dele. Ele é gênio forte, né? Diria. E é bom você chegar você crescer, né? E ter um momento específico onde uma pessoa que você até mesmo não esperava muito te acolher, né? E é bom ter essa ligação que você tem hoje com o vovô, né? Porque não é a mesma coisa do que antigamente. Eu acho que isso ligou mais vocês dois, né? Bem mais. Poxa, gratificante, né? Eu acredito uma coisa que é o seguinte: você aprende, você cresce na dor, né? Você descobre as pessoas que te amam de verdade quando você está na pior. Você descobre qual que é o seu maior defeito, sua maior qualidade quando você está na fossa. Eu acredito que o pai, ele tem esse papel mesmo de te colocar pra cima. Eu acho que de lutar, correr atrás dessas questões, né? Eu acho que a mãe, ela cuida muito, ela é aquele suporte. O pai é muito aquela coisa do bater de frente, quando você vê um moleque na escola dando um problema e brigando, você vê o pai indo atrás do outro pai pra conversar às vezes, né? Eu tive muito isso, pelo menos. Não generalizando, tá? Porque todo mundo tem casos e casos. Minha mãe também era embaçada quando eu era moleque. É verdade. Mas você, Nicolas, você tem uma memória muito bonita que você guarda de coração que você teve com seu pai? Tirando aquelas viagens pra Bahia que você sempre conta, ou... O que você tem contra as viagens pra Bahia, seu vacilão? Se tu vê na saia das primas é fácil, né, safado? Seu cu. Mano, mas é isso, tá ligado? Tipo, meu pai, ele sempre foi muito parça, meu. Então, tipo, principalmente depois que ele se divorciou da minha mãe, a gente teve umas paradas muito da hora, mano. Aí, tipo, foi triste, né, o evento em si. Mas depois disso, mesmo sendo pequeno, a gente criou uma relação brother. Então, tipo, mano, a gente viajava bastante. Inclusive essas pra Bahia, que eu acho que eu já citei em alguns podcasts pra visitar familiar e tudo mais. A gente ia bastante em jogo, porque ele gosta de futebol. Eu ia ver ele jogar, às vezes, com os amigos dele. A gente, mano... Até quando ele ia atrás de nega, eu tava lá acompanhando o velho, mano, pra ver a força. É umas paradas maneiras. Eu tenho essas coisas também. Aconteceu comigo já várias vezes, mas não era jogo de futebol. Era banda, era apoio familiar, né? Eu sabia
Meu pai tem uma banda. Voltou com a banda, né? O Profética, pai? Voltou. Então, eu ia em todo show do Profética. Eu sabia todas as letras possíveis, porque meu pai que cantava. Então acontecia muito isso. E você, Nicolas, conta aquela história lá da nega lá, pô, que você ficou com a... Meu pai precisa ouvir isso aí. Não vou contar, não. Se eu contar, eu apanho meu pai também. Conta em off depois, isso é engraçado mesmo. Ah, mano. Vai cagando. Não dá não, mano. Eu fico, às vezes eu lembro essas fitas com meu pai, a gente racha o bico demais, mano. Tenho várias memórias com meu pai que foram boas, mas eu gosto de uma muito boa, que quando a gente ia dormir, eu e o Luiz Paulo, a gente gostava de ouvir história, sabe, pra contar. E meu pai contava a maioria. E aí, a gente já tinha um contato com a infância do meu pai de maneira indireta, né? Porque ele viu Ultraman, Ultra Seven, ele tá aí, ele pode comprovar. Então a gente teve uma infância virada muito pra isso. Então eu via um desenho que rolava na minha TV na minha época, e eu vi muita coisa que ele viu também, por causa dele. E aí o que acontece? Ele contava histórias do Ultraman, contava histórias do Pica-Pau, e eu tenho isso no meu coração porque existem hoje em dia pais que não se importam com isso, sabe? De alimentar a criatividade da criança, de meio que instruir a coisas boas e saudáveis, em vez de só, sei lá, deixar a criança com o celular na mão e já era, sabe? Que eu acho que isso é extremamente horrível, porque hoje a molecada nasce com o celular na mão e o pai tá cagando, sabe? Deixa assim e não fiscaliza, às vezes não impede, mas não influencia de uma maneira correta, sabe? Só tem influências ruins em casa e vem do próprio pai, às vezes. Isso é horrível. E eu tive muito pelo contrário. Os meus gostos vieram de boa influência, por exemplo. De sempre frequentar show de banda, de sair por aí, ouvir música. Então a gente sempre teve essa coisa. Por exemplo, na Liberdade, a gente ia junto. Meu pai levava a gente na Liberdade, eu e meu irmão. E às vezes ia com os amigos, de vez em quando, mas... sempre foi com meu pai e na Liberdade. Tanto que isso foi um rolê meu e do meu pai, na verdade. Isso sempre foi nosso, isso. A gente sempre ia. Ele lembra disso. E na galeria também. E às vezes a gente ia na Liberdade primeiro e depois ia pra galeria do rock. Saudade. Ia a pé de lá, né? Ia a pé lá da galeria até ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Acontecia também, isso eu lembro, que a gente às vezes ia andando da galeria do rock até a Estação da Luz. Já aconteceu isso já também. Sim, a gente dava esse rolê todinho aí também. E era muito legal. Isso é legal porque eu vejo muito isso, que tem muita gente que não tem esse exemplo de pai, sabe? De ter essa coisa de levar junto, sabe? Eu lembro de estar em ensaio com meu pai, ouvindo os caras tocando assim, e estavam lá só ouvindo, sabe? E sempre foi saudável andar de moto, dar passeio de moto quando ele comprou a moto. Dava rolê pra caramba de moto, muito rolê. Eu passava às vezes mais tempo com meu pai do que com meus amigos. Mas é meu amigo também, né? E eu acho que, graças a Deus, a gente tem essa relação saudável. Mas, sim. Gente, vamos lá. Ô pai, principalmente pra você a pergunta, porque eu e o Nicolas, a gente é filho, né? A gente não tem filho ainda. Se você puder dar uma dica para futuros pais, e eu quero que você também me fale um perrengue que você passou sendo pai já. Então, de perrengue assim, ó, eu passei, acho que com vocês, eu passei um dia que você, com o Luiz eu vou falar uma, de você falar, o perrengue uma vez que eu passei com você, foi até engraçado, porque é o seguinte, você tava brincando no condomínio lá com o Pedro. Eu não lembro outro menino que tava brincando com vocês agora. Era o Vitor, se eu não me engano. Que morreu depois. Isso, o Vitinho que morreu, exato. Aí tava lá o menino. Vocês estavam brincando, né? Acho que na. Como é que fala, meu Deus? No balanço lá. No parque, no balanço aí. Aí você tomou uma balançada na testa, veio correndo, gritou, tudo sangrando. Aí você veio todo sangrando, aí sua mãe também tava em casa também, a gente teve que te levar lá na época não era Previna, mas a gente te levando lá no Previna lá. Aí beleza. No Cean na época. Isso, era Cean na época, isso. Aí limparam a sua testa lá, tudo cheio de sangue, foram cortar. Cortar não, foram costurar, né? E nessa que foram costurar, você
nem mais sentia a dor do que tava sentindo, né? Da pancada. Você tava com medo da agulha de costurar. E o médico colocou aquele negócio na sua testa pra ver ficava só o buraquinho assim, né? Pra ele costurar. Aí ele ia mexer e você começava a gritar: para, por favor! Para, por favor! E a gente teve que segurar eu na sua perna, uma enfermeira nos seus braços, pra poder te costurar, porque você não deixava. Você tava com medo do... Eu lembro até hoje que eu fiquei me beliscando pra sentir mais dor do belisco do que a da agulha. Falei assim, calma, João. E o médico gritava: calma. Aquele lá foi um perrengue engraçado, né? Foi muito engraçado. E outra que uma vez você foi tomar uma injeção lá, que você tava meio gripadão lá, você foi tomar uma injeção. Aí você tinha medo de agulha quando era criança, né? Medo forte, Aí- aliás. Aí a enfermeira não conseguiu dar injeção em você, que você falou: ai, meu Deus, ai, Senhor. Você chorava. Senhor. Aí a mulher falou assim, eu acho que a mulher era crente. Ai, Senhor. Aí ela falou: ai, Senhor, ai, pai, ele tá clamando ao Senhor. Não, eu falava que ia morrer também. Ah, eu vou morrer! Eu vou morrer. A menina começava a rachar o bico, não conseguia dar injeção em você. E ficava lá: ai, tadinho, ele tá Não, clamando. e isso ficou assim até os meus 11 anos. Eu tinha medo Aí, mesmo. já com o Luiz foi no dia que vocês fizeram. Aí vocês fizeram juntos também. Vocês fizeram aquela cirurgia de septo, né? Coisa de septo lá. E não pode dar anestesia geral em criança, né? Aí o Luiz veio da cirurgia lá, tentava se mexer lá. Pai. Todo grogão, né? Coitado do Luiz. Aí fiquei, assim, falando que é perrengue, eu fiquei preocupado, né? A gente fica preocupado lá. Fez cirurgia, o outro me quase que estraçalha a testa toda lá, aí levar correndo pro hospital, mas graças a Deus não aconteceu nada, tudo bem hoje, até bem demais, graças a Deus. A dica não existe, sabe por que não existe? Eu vou falar pra você, cara. Porque filho não vem com manual, sabe? Não vem com manual de instrução de como cuidar, de como educar. Isso é muito pessoal, é muito assim, vai dos valores. Primeiro que eu acredito, uma coisa que eu acredito é que as pessoas têm que ter valor, sabe? Valor no sentido assim, acreditar, ter alguns princípios que regem a sua vida, entendeu? Não dá pra ser desregrado, não dá pra ser indisciplinado na vida. E é sempre uma surpresa, provavelmente, né? Isso, porque assim, já é difícil você sendo disciplinado, mas o que você tem que fazer realmente, se fosse pra dar uma dica, era uma dica seguinte: primeiro amar, entendeu? Amar, porque você é uma vida ali que está sob a sua responsabilidade. Eu sou um cara que sou, né, que acredito no sobrenatural, então eu acredito que Deus, quando te dá um filho, você faz um filho, se a partir daquele momento é uma responsabilidade sua, né? E filho é um presente que você ganha, né? Que é de sua responsabilidade pra você cuidar, pra você manter, você prover, você educar. É tão difícil, tem cara que pensa que fazer filho é sinal de macheza, né? Fazer filho até cachorro faz, bicho. Cachorro faz, gato faz, vira-lata faz e joga por aí. Homem que é homem mesmo, se diz que é pai de verdade mesmo, além de fazer, conceber, né? Cria, ensina, educa, ensina o caminho, entendeu? Apoia, fortalece, dá força, entendeu? Você vai, por exemplo, assim, eu nunca incentiva, porque tem pai que não incentiva porcaria nenhuma. Então não existe, como que fala? Não existe segredo, não existe receita, né? Então assim, a gente tem que fazer de tudo pro bem da pessoa, né? E conversar. Acho que é a base de tudo, de qualquer relação saudável, sendo de pai para filhos, marido e esposa, amigo com amigo, você entendeu? É tudo na base da conversa, do diálogo, né? De ter uma boa relação, você entendeu? Isso é primordial para qualquer relação humana, né? Entendeu? Então, se há uma dica, essa dica é que eu vou dar para vocês, então. Tenha relações. Boa relação. Na sua época mesmo, eu acho que tinha esse bloqueio dos pais de falar eu te amo, né?
Eu acho que na minha a gente já teve uma quebra disso, graças a Deus. Não, a gente quebrou esse paradigma, né? Entendeu? Não é uma... Como Não é fala? esse nome Não de é machismo. De machismo. Machismo não, de ser macho, não falar te amo pro seu filho, né? Não, muito pelo contrário. É muito pelo... Pra mim, na minha opinião, é muito pelo contrário. Você tem que ser muito... Pra amar alguém e assim... e cuidar de alguém, você tem que amar mesmo e ter coragem de falar, né? Tem que ter coragem, tem que ser muito homem pra amar alguém. Então, e cara que não tem a coragem, não tô acostumado, é porque o cara é inseguro, entendeu? Uhum. Não, você Pai. fala, eu te amo por um filho, você fala, eu te amo por um filho, né? Homem, e fala, eu sou inseguro de falar meu filho, isso é insegurança, cara que não é. É mais um sinal que o cara não é homem, né, cara? O cara é inseguro de falar uma coisa dessa, né? Expressar um sentimento e ter medo que isso vai abalar a sua masculinidade, ou sei lá, cacete a quatro que seja, entendeu? Aí o cara não é mesmo, ele tá com dúvida da próprio perfil dele. E pior ainda que com o próprio filho. Isso é pior ainda. Pior a situação. Pai, se você pudesse Oi. me falar uma época ruim. Ruim não, vai. Qual que é a pior e qual que é a melhor? O filho adolescente ou o filho jovem? Jovem não, criança. Não, filho adolescente. É pior ou melhor? É o pior. Que enche o saco, pensa que sabe de tudo, mas não sabe de bosta nenhuma. Sou filho adulto já. Agora você é adulto, né? Mas pra chegar nisso aí, falar pra você, hein? Ainda mais quando se tem uma personalidade forte que nem você, assim. Nunca tive personagem forte, pai. Longe de mim. Tem sim, é que você às vezes como fala, se deprecia, que não precisa. Você não sabe, às vezes você não enxerga a capacidade que você tem. Então, na hora que você começar a enxergar de fato a capacidade que você tem, você vai longe. Boa, moleque. Uma coisa. Quando você foi escolher o meu nome e do Luiz Paulo, o que foi decisivo? Porque às vezes eu penso assim, eu e a Júlia, acho que o Nicolas também, que o nome do meu filho pode ser Clebisvaldo, ou Etevaldo, ou Wesley Champson, ou Wellington, né? E o que fez você escolher um bom nome pro seu filho? Um bom nome pro filho? Que fez? Não, porque primeiro que eu achei bonito, chique, nome composto, entendeu? E sempre achei bonito o nome composto. Luiz Paulo, João Pedro, sempre gostei, achei bonito. E quando eu escolhi o nome de vocês foi o seguinte: tinha que ser nomes significativos do que eu acredito, do que eu vivo, né? No seu caso, por exemplo, João foi por causa mais dos dois apóstolos, né? Assim, os meus preferidos. O João, que é o discípulo do amor, e Pedro, que era o discípulo, que era o líder dos 12, né? Tanto é que... Explica muita coisa, viu? Você entendeu? Então, assim, a questão assim, do discípulo do amor, João, o discípulo do amor, eram não tinha uma hierarquia ali, né, entre os apóstolos, mas assim, era o único que Jesus dava apelido, né? Então chamava ele de Dídimo, devia ser um apelido carinhoso, né? Tanto é que Jesus fala que ele era o discípulo do amor, então ele devia ter uma personalidade muito amável. Já Pedro já era meio... não que ele era rude, mas ele era pescador, né? Então é um cara que com certeza era trabalhador, era um cara de opinião forte, entendeu? Era uma junção desses dois homens. Já o Luiz, assim, apesar que o Luiz ia se chamar outro nome, mas na época meu avô morreu, entendeu? Qual seria o nome do meu irmão? Hã? Qual Cara, seria? Ia ser Rodolfo III? Não. Não, porque quando a gente começou a pensar em nome, meu avô morreu. Aí a gente falou, vamos fazer uma homenagem. Aí a sua mãe falou assim, vamos fazer uma homenagem pro seu avô. Aí a gente colocou o Luiz, inclusive o Luiz igualzinho dele, né? Luiz com Z. E o Paulo, por causa do apóstolo Paulo, que era uma pessoa que sabia escrever muito, né? Muito bem. E é uma pessoa assim que tinha uma boa verve, uma boa palavra, uma boa oratória, entendeu? É um cara que... Define bem o Luiz Paulo nesse quesito mesmo. Ou a personalidade do vô e a oratória de Paulo.
Entendeu? Então, assim, tinha que ter um significado, né? Um significado que no que a gente acredita, né? E eu acredito muito nisso. Questão de ser, das pessoas serem, eu sempre falei isso pra vocês e sempre vou falar, né? Para vocês sempre serem influência, nunca serem influenciados, né? Se você tem E uma... isso definiu muitas escolhas que eu tive na minha vida. É claro, só pro bem, mas resumiu muita coisa que, por exemplo, eu acho que meio que. Eu vou falar a palavra certa, vai. Meio que ser o líder da trupe, vai. Isso me influenciou mesmo. Essa ideia de não ser uma pessoa influenciável. Não ser o famoso Maria vai com as outras, né? Isso é uma coisa que é extremamente importante. Fazer a criança meio que criar uma independência, né? E ela ser a influência para os outros, né? O exemplo. Exatamente. Eu sempre falei isso pra vocês. E você tá de prova disso, né? Nunca ser influenciado, sempre influenciar, porque o mundo tá aí, cara, e assim, sempre tão louco pra te influenciar e nunca pra coisa boa, né, meu? Nunca pra coisa boa, nunca pra coisa correta. Vão dizer que o que você acredita é uma coisa retrógrada, demodê, e não é. Ter princípio não é como fala, não é ser retrógrado, entendeu? Exatamente. Você ser firme nas coisas que você acredita, nos seus conceitos, na sua moral e na sua ética, ela só, na verdade, fortalece você como... Vou falar a palavra, como homem, né? E isso é extremamente importante. Ô, Nicolas, que exemplo você tem de pai, assim? Você, tirando o seu pai, o que você poderia falar que você meio que puxou o seu pai em influências, vai? Falei errado. Putz. Ó, nunca tive outra influência de pai a não ser do meu pai. Porque o Às meu vezes tem pai mais de próprio... um, né? Vai saber. É que na real, tipo, meu próprio pai não chegou a conhecer o pai dele. Tipo, tinha o meu avô, padrasto do meu pai, mas eu nunca fui muito chegado nele por coisas pessoais. Fora isso, tinha, mano, não sei. A minha mãe fala que eu pareço muito meu pai, que tanto eu quanto ele somos muito rabugentos. A gente é muito chato. Você, meu Deus, cara, o bicho rabugento. Então, e quando a gente... Por exemplo, ela fala que quando a gente decide algo, é aquilo e ponto. Igual, meu pai, quando ele fala algo e, tipo, quando ele decide que vai fazer algo, é questão de tempo pra se realizar, mano. Tanto que, por exemplo, pra eu nascer, foi tipo, meio guerra dele. Porque ele queria muito ter filho. Mas, por exemplo, tinha coisas como, sei lá, alguns hábitos da minha mãe que meu pai falou, não, eu não vou ter filho com alguém assim. E tipo, sei lá, ele falou, você pode mudar, porque vai trazer uma melhora pra você e também vai ser o essencial pra gente construir uma família. E foi o que rolou. Então, mano, o velho é osso. Você falar desse jeito me lembra literalmente você. É sua cara fazer uma coisa dessa. Então, mano, já rolou, né? Eu tenho muita coisa parecida com meu pai. Na verdade... eu sou muito parecido com meu pai em muitas coisas e meu irmão é muito parecido com a minha mãe em outras. Na verdade, meu irmão parece muito meu avô, pra ser sincero. Ele do jeito meio chucrute de ser. Meio cavalo. Meio cavalo. Mas cara, é bizarro. Quando você tem uma influência de pai, na verdade, todo mundo tem um pouco disso, né? Não tem uma pessoa que não teve esse exemplo masculino. E é saudável até pras meninas, né? Quem é pai de menina tem esse exemplo, né? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você, ouvinte. Sou eu, Guaraná Caçula, famoso Tiquinho. Tava treinando aqui, tava fazendo Muay Thai. Aí Olha, chegou, vai lá. Aí esses chola viram gravar antes, olha. Vai lá, filho. Maldade, hein? Enfim, eu tenho muito isso. Eu tava falando na questão do pai ser um exemplo e ser uma influência muito grande para os filhos. Que é importante pra criar caráter em muita gente, sabe? Mãe também. Mãe é um negócio que não tem como, cara. Mas o pai, ele tem essa presença. Eu acho que ele é a defesa. Ele é meio que o forte, às vezes, da família mesmo. Não tem como, cara. Eu tive muito isso com você. Minha mãe é general, mas... Você era meio que
O meu exemplo a ser seguido, né? Eu passava os panos, né? É, também. Mas fazer o quê? Acontece. Acontece. Porque assim, antigamente, na coisa tradicional era ao contrário, né? Não era verdade? Exatamente. O que se espera, né? Era ao contrário. Então, mas ainda bem. O que é importante pra mim é que eu não perdi o vínculo com vocês e continuamos as mesmas coisas. Às vezes as coisas. Eu fico muito feliz também quando vocês falam pra mim assim que vamos no rolê, eu vou junto com vocês e eu não atrapalho, eu junto com vocês, eu não espalho, ninguém tem. O amigo de vocês são os meus amigos também, gosto muito dos meninos também. É isso aí. Tem que ser assim, cara. Molecadinha é gente boa pra caramba, gosta de todo mundo. Então tem que continuar assim, cara. Muito bacana. Não é verdade? É verdade. Aí, Nicolas, você tem alguma coisa a complementar ou a gente já pode finalizar o episódio de hoje? Um episódio extremamente denso e especial falando sobre o que é ser pai. Cara, eu só quero agradecer ao meu velho por ser um pai tão maneiro. Um pai que sempre esteve lá ao meu lado, que já ameaçou gente para a minha proteção. Isso já aconteceu comigo também. Meu pai já fez isso. Salve aí pro vampiro. Ô, Nicolas, lembra do vampirão? Lembro. O meu pai já ameaçou o vampirão de morte já. Tá certo. Não mexe. Ô pai, você lembra daquele moleque lá que você correu atrás uma vez lá, que ele tinha me batido na escola? Quando eu tinha uns 10 anos? Aqueles chamavam eles de rato? Não, esse aí é que eu não era no Befama, quando eu estudava no News ainda. Tá, aquele magrinho de óculos? É ele mesmo. Tá. Eu falei pra ele uma vez que se ele mexesse com você, eu ia arregaçar ele. Nunca mais. Peguei ele pelo braço assim, dei uma chacoalhada nele. A gente chama ele de vampirão aqui. Mas seu filho é folgado, você é folgado, mas você é adulto. Você é maior de idade? Sou, mas então vem cá. Aí balancei ele assim. Nunca mais. Folgado. Ô, Nicolas, continue, meu nobre. Mano, não, já agradeci, o velho já deve estar chorando ouvindo isso aí. Você, pai, tem alguma coisa a acrescentar nessa parte final já do podcast? Pra acrescentar? Não, só que agradecer, que é legal. Primeira vez que eu participo, espero que tenha sido legal pra vocês também. Foi super legal, pai. Aí, vamos ver o que o povo vai falar aí, né? Vocês têm bastante... Tá crescendo a audiência de vocês aí. Tá crescendo, graças a Deus. Ouça e se identifique com o que a gente falou, né? Salve a todos os pais aí, gente. Que vocês curtem bastante o que a gente tá falando aqui, que se identifiquem. E é isso. Deem uma força aí pra gente nas redes sociais. Qualquer coisa, a nossa DM do Instagram estará aberta. Beijo a todos, quero mandar um salve para a dona Júlia Ribeiro e o senhor Patrick que poderia estar comparecido aqui, mas ele ainda está mal com algumas situações, e foi o grande Patrick que desenhou a nossa thumb aí, que vocês vão ver aí no YouTube e no Spotify. Gente, obrigado, esse aqui foi mais um Porcaria Podcast, falou!